Eu venho de uma geração que cresceu vendo filmes e séries sobre viagem no tempo, e muitas vezes eu me perguntava como seria passar por essa experiência. Porém, para minha surpresa, existem vários casos de pessoas que alegam vir do futuro. Conheça hoje alguns casos de viajantes do tempo. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você não veio do futuro, já deixe seu like. Sua curtida ajuda o titio e o YouTube a divulgar mais esse conteúdo, belezinha? Então é isso, bora pro vídeo. Um rapaz, teoricamente, descobriu como viajar no tempo. Ele mesmo testou sua invenção e simplesmente desapareceu sem deixar pistas. Olha que maluquice! Nos anos 90, um jovem chamado Mike Markham aproveitou seus conhecimentos de elétrica e começou a desenvolver uma engenhoca para testar a viagem no tempo. Segundo os relatos dele mesmo, chegou a um determinado estágio em que ele viu a sua máquina projetar um vórtice e, para testar, jogou um parafuso que simplesmente desapareceu. Conforme ele testava, um tal de laser da projeção queimou e ele pensou que poderia reconstruir a máquina, só que com transformadores maiores e mais potentes. Sem ter grana para isso, ele resolveu roubar os transformadores antigos de uma cidade chamada King City, que fica lá na Califórnia. O teste causou um grande apagão em seu bairro e horas depois, o jovem foi preso pelo roubo dos objetos. Quando ele saiu da cadeia, foi convidado para ir a um programa de rádio e mostrou sua máquina ao vivo. É claro que o espectador não pôde ver nada, né? Mas os locutores descreveram como era a engenhoca. Com isso, ele recebeu diversas doações e quis testar o vórtice mais potente usando seu próprio corpo. Em 1997, o cara simplesmente desapareceu e ninguém nunca soube do seu paradeiro. Puf, é como se o cara tivesse evaporado, mano. Sumiu! Meses depois, um ouvinte de um programa de rádio contou que ouviu a história de um homem que foi esmagado por um tubo gigante na década de 30 e que nunca se soube quem era, pois seu rosto estava desfigurado e ao lado do seu corpo havia um objeto parecido com um celular. Para muitos, o gênio se deu mal. Ele conseguiu ir para o passado, porém acabou caindo na hora e no lugar errado. Se os smartphones surgiram depois dos anos 2000, o que raios é isso que está sendo segurado pela camponesa de um quadro de mais de 160 anos atrás? Não sei te dizer. Essa obra começou a intrigar as pessoas da internet, pois a pintura chamada O Esperado foi concluída em 1860 pelo artista escocês Ferdinand George Waldmiller. Ao observar a garota que caminha no meio da trilha de terra, podemos ver nitidamente que ela segura algo que se assemelha muito com um smartphone. Mas será que aí no meio do nada e nessa época já tinha sinal 4G? O mais curioso é que o brilho do objeto se reflete um pouco na sua roupa e na sua face, como se realmente fosse um celular moderno. Essa história aconteceu em Nova York em 1952, depois que um homem foi atropelado e levado a um hospital já sem vida. Todos estranharam as vestimentas do cara, que parecia ser de outra época, bem antigas, mas até aí tudo bem, né? Ao tentar encontrar algum documento do senhor, as enfermeiras mexeram nos bolsos e acharam um relógio e uma faca que pareciam ser das décadas passadas. Quando finalmente se depararam com o documento do defunto, viram que ele era de 80 anos atrás. Além disso, a rua com o endereço estava com um nome antigo de 50 anos antes, que já não era nem mais usado. Como ficaram assustados com as evidências, o hospital envolveu a polícia nas investigações para tentar localizar a família e descobriram que ele era pai de uma das mulheres mais velhas da cidade. Ao falar com a senhora, ela disse que ele havia desaparecido há anos atrás e dado como morto em 1884.
Na hora que mostrou a foto de seu pai para as autoridades, ele estava usando exatamente a mesma vestimenta no momento do atropelamento. Será que esse homem acabou se embananando na rua e foi acertado por um carro? Afinal de contas, se ele for um viajante do tempo, esse meio de transporte nem sequer existia na sua época. Talvez os indícios de viagem no tempo estejam espalhados por vários locais e épocas diferentes, como é o caso da estátua grega a seguir, que foi esculpida cerca de 100 anos antes de Cristo. Na imagem, podemos ver uma criança segurando algo que parece muito com um notebook. Só que essa tecnologia tem mais ou menos 40 anos, sendo impossível existir na época em que a obra foi esculpida. O engraçado é que o diacho da mulher ao lado parece estar olhando diretamente para a tela. Que viagem é essa, véi? Outro ponto são esses dois furinhos na lateral. Será que são as entradas do fone de ouvido e do carregador? Ou quem sabe dos USBs? Bom, eu acho que já fui longe demais, né? Deve ser apenas loucura da minha cabeça. E largar a mão de ser besta. Uma foto tirada em 1943 na Islândia parece não conter nada fora do normal, apenas pessoas transitando para todos os lados como acontece até hoje. Só que ao reparar bem em um homem específico, somos capazes de notar que o cara parece estar segurando nada menos que um celular próximo ao seu rosto. As roupas do humano são correspondentes com as da época, porém não se tem nenhum tipo de relato que demonstrasse a existência de telefones móveis durante os anos da Segunda Guerra Mundial. Também não há outro aparelho que se assemelhe aos smartphones, mas qual a vantagem de viajar no tempo com um desses? Me fala aí, se nem sinal existia no mundo. Bom, se alguém foi capaz de solucionar o problema da viagem no tempo, algo assim deve ser fichinha para ele. Nesse livro existe uma foto chamada O Último Piquenique, que foi tirada em 1917 em uma cidade chamada St. Joseph Bay, que fica no Canadá. Todas as pessoas estão vestindo roupas de época, que são calças, paletós e chapéu para os homens, além de vestido ou saias longas para as mulheres. Mas tem um rapaz no meio dessa gente toda que se destaca. Esse mano, que ficou conhecido como o surfista, é tido como um possível viajante do tempo, por conta de suas vestimentas bem mais parecidas com as nossas do que a do pessoal do início do século XX. Ele está usando uma bermuda para cima do joelho e uma camisa normal, que parece aquelas que compramos em lojas de departamento. Nessa época, ninguém saía assim em público, por isso o jovem parece estar totalmente deslocado. Onde é que eu tô? Outra coisa que chama a atenção são os dois caras que estão ao lado do rapaz, que parecem olhar para ele com certo desconforto, tentando entender de onde teria vindo aquele alienígena. Ele também olha para a câmera e parece estar um pouco chateado por ter um registro seu feito ali naquela hora. Onde ele teria conseguido nossas roupas de hoje em dia em 1917? Só faltou estar usando um óculos Juliette, um copo Stanley e uma caixinha de som JBL. Essa igreja, construída há mais de 300 anos, começou a chamar a atenção das pessoas, porque em uma determinada parte é possível ver esculpido nada menos que um astronauta usando capacete e trajes espaciais, que é algo bastante moderno, né? Então, como seria possível ter um exemplar na Catedral de Salamanca, em Portugal? O boneco, feito em uma das paredes da igreja, se assemelha com os astronautas que fizeram parte da corrida espacial durante a década de 60 e 70, parecendo até uma premonição do futuro. Bom, mas como uma parada dessa seria possível? Alguns acham que um engraçadinho colocou ali durante a última reforma que ocorreu nos anos 90. Ou pode ser que um viajante do tempo resolveu pôr um easter egg do que viria a acontecer no mundo. Será?
Algumas das melhores provas de que talvez já houveram viajantes do tempo são registros de pessoas que parecem estar usando aparelhos modernos, como celulares, numa época onde eles não existiam. O seguinte vídeo foi gravado em 1937 e nele podemos ver diversas pessoas caminhando com roupas antigas, e no meio da multidão é possível encontrar uma mulher que, apesar de ter as mesmas roupas, parece carregar um celular no ouvido, agindo como nós agimos hoje no nosso dia a dia. Ela ainda mexe a boca e dá a impressão de que está conversando com alguém, o que abre muitos outros questionamentos do tipo: como era possível ter um sinal na época? E quem estaria do outro lado da linha? Outro viajante do tempo? Meu nome é Rafaela, sou representante da Claro. Em 2008, arqueólogos estavam trabalhando em uma tumba da dinastia Ming, na China, que datava de 600 a 400 anos atrás. No meio das escavações encontraram um objeto estranho que parece ser feito por alguém que podia ver o futuro, ou sei lá, viajou no tempo. A pequena peça de metal do tamanho de um anel para dedos largos possuía a forma exata de um relógio moderno, com ponteiros que marcam as horas e os minutos. Mas como seria possível, meu chapa? O primeiro relógio de pulso foi feito em meados de 1800. Não tinha como saberem desse dispositivo 4 séculos antes. A descoberta segue sendo um grande mistério da humanidade. E mano, eu vim do futuro para falar que você vai se inscrever no canal e vamos chegar a 6 milhões de inscritos. É só clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like. E aqui na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.